Bom sábado, cumprimento você aí de casa, seja bem-vindo à nossa live. Cumprimento também aos nossos queridos que estão aqui na igreja. Dá uma saudade, né, irmãos, de estarmos juntos aqui no sábado de manhã, louvando e engrandecendo o nosso Deus e também partilhando os nossos cultos com os nossos amigos. É muito bom estar junto, ainda mais nesse frio que está fazendo aqui em Maringá, né? Como vocês sabem, a gente já falou um pouquinho sobre isso, vocês acabaram de assistir um vídeo. Hoje é um dia muito importante, porque nós estamos falando sobre Quebrando o Silêncio, que é um projeto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que tem o intuito de nos alertar e também de nos lembrar que é importante cuidar de pessoas que sofrem, sejam abusos físicos, abusos emocionais. E nós, como uma instituição, como uma igreja, temos esse projeto para que nós possamos estar conscientes de que, mesmo nós vivendo em lares felizes, lares contentes, onde reina o amor, existem muitas mulheres que sofrem. E nós, como igreja, temos o dever de ajudar essas mulheres e de também fazer a nossa parte, né? Conscientizando. Eu achei muito bonito o vídeo daqueles garotinhos, né? Nenhuma criança, ela já nasce com esse intuito de agredir e de machucar. Apesar do pecado nos contaminar, dentro de nós ainda há bondade. Dentro de nós, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos tornamos conhecedores da verdade, a maldade não vai imperar. E como o Júnior normalmente fala, onde há luz, não há trevas. A luz vai espantar as trevas. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã, espantar as trevas. Convido você a pegar a sua Bíblia, você que está aí na sua casa, os irmãos também que estão aqui na igreja, peguem a sua Bíblia e vamos agora orar, pedindo para que o Espírito Santo possa conduzir tudo o que eu for falar aqui, para que nós possamos entender e colocar em prática na nossa vida. Então, oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, pedindo pela Tua graça, pela Tua misericórdia e a presença do Teu Santo Espírito. Alcance cada um dos corações, que essa mensagem venha ocupar um lugarzinho especial em cada um deles, tanto dos que estão em casa, quanto dos que estão aqui na igreja. Ajuda-nos a entender este tema e também a importância de falar sobre isso. Que o Teu Santo Espírito possa nos mover e sermos transformados e ajudar as pessoas que precisam. Por Jesus nós nos entregamos. Amém. Cerca de 50 mil mulheres morrem todos os anos no mundo vítimas de violência. E a violência ela não acontece de pessoas estranhas. Normalmente, essa violência contra a mulher acontece dentro de casa, com o marido, com o pai, com o avô. Pessoas que elas conhecem, pessoas que deveriam ser de confiança. Mas a principal tipo de agressão ocorre entre marido e mulher. E isso é muito triste, porque quando Deus institui o casamento, é exatamente para o contrário. Quando Deus instituiu o casamento lá no Éden, com Adão e Eva, era para que Adão e Eva pudessem se amar mutuamente, para que eles pudessem se cuidar. E quantas mulheres não têm vivido lares felizes? Quantas pessoas têm sofrido? E quando alguém agride uma mulher, quando um homem, o marido agride essa mulher, a sua esposa, ele não apenas está afetando a vida dela, mas ele também afeta a vida dos filhos. 70% dos casos de homens que agridem mulheres, eles viram isso na infância. Para eles foi comum. Eles viram os pais baterem nas mães. Isso é muito sério. 70% dos casos desses homens que agridem já viram isso. Isso é algo para nós pensarmos. Como é o nosso relacionamento dentro de casa? Nós somos a maior influência, não é? Tanto para os nossos filhos, para os nossos irmãos. E os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre isso. Lá em Gênesis, a história que nós vamos refletir um pouco nessa manhã, se encontra em Gênesis 4. Mas vamos refletir desde o início, quando Deus criou tudo. Deus então decide criar este planeta em que a gente vive, né? Deus decide colocar aqui os animais, as águas. Deus decide criar as coisas mais lindas e bonitas e perfeitas. Mas o ápice da criação não foram as flores, não foram as montanhas, não foram os riachos. O ápice da criação divina foi eu e foi você. Foi Adão e Eva, o início, o ser humano. Esse foi o ápice da criação. E então Deus coloca eles no jardim perfeito. E Ele só pede para que eles sejam obedientes. Mas como nós sabemos a história,
Eles desobedecem, a serpente vai iludir Eva, e Eva então vai também levar Adão a pecar. E aí nós estamos aqui, né? Neste mundo de pecado. E continuando a história, Deus então mata um cordeirinho para que Adão e Eva possam ser vestidos dessa pele. Então agora eles entendem que para que eles possam ser resgatados, Deus vai precisar enviar o seu cordeiro para resgatá-los. Eles entendem isso. E então os anos passam e eles agora finalmente formam uma família, além de serem 2, agora eles vão ter filhos. E nasce Caim e Abel. Caim é o primogênito. Abel veio depois. E a história nos diz, lá em Gênesis 4, que no verso 2 ali em diante, vai contar que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Caim cuidava das plantas e Abel dos cordeirinhos. E junto com esses cordeirinhos que Abel criava, estavam aqueles especiais que deveriam fazer parte do sacrifício. Eles já sabiam que devia ser um animalzinho de 1 ano, sem mácula, sem mancha. Um animalzinho perfeito. Deus já havia explicado para eles quanto a isso. E Caim, como cuidava das plantas, né, era um lavrador, ele plantava para sobreviver. Ele separava a parte mais bonita. Ele pegou os seus primeiros frutos. Ele pegou as suas melhores frutas. As mais bonitas, as maiores, as mais saborosas. E então ele monta uma cesta, vamos dizer assim, né? E leva como oferta. Mas era isso que Deus havia pedido? Não. Deus havia pedido para que eles levassem um cordeiro. E Abel, como um filho obediente, entendendo tudo que estava fazendo, ele leva o seu cordeiro. E diz então, lá no verso 4, Abel, Gênesis 4, verso 4, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Mas como eu falei, olha o que Caim traz. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Jesus não se agradou da oferta de Caim. E o verso continua. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu-lhe o semblante. O engraçado nessa história é que Caim sabia o que devia ser feito, mas Caim não faz. Ele escolhe a desobediência por se achar, né, dono da razão. Ele pensou assim, olha, eu estou levando o melhor que eu tenho. Por que Deus não vai aceitar o melhor que eu tenho? Porque muitas vezes depende mais da obediência. Deus não está pedindo muito a coisa aqui nesse caso. Deus estava pedindo apenas a obediência. E aí, Deus percebe que Caim está triste, que Caim está chateado, que Caim está bravo. E ele então vai falar com Caim. E o que ele diz? Lá no verso 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que decaiu o teu semblante? E no 7 ele continua, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim está virado com Abel. Caim está virado porque Abel tinha tido o seu sacrifício aceito, enquanto ele não estava sendo aceito pelo Senhor. Deus não estava aceitando a oferta de Caim, por mais que fosse a melhor oferta. Deus aceitava a de Abel, porque a de Abel continha obediência. E a de Caim continha também uma vontade, mas ela estava sendo por vontade própria. Eles não estavam fazendo aquilo para honrar o nome de Deus. Ele estava ali para se engrandecer. E aqui Caim fica irado. Caim se ira. E a gente conhece a história, né? A gente sabe o que aconteceu. Caim, então, na sua ira, no seu momento de raiva e de ódio, ele mata o seu irmão. E existem pontos nessa história que servem para nós hoje, que tem a ver completamente com o tema que nós estamos estudando aqui nessa manhã. Quando Caim ele se ira contra Abel, não porque Abel fez o sacrifício, mas porque ele teve inveja de Abel. E dentro de um lar, o que leva alguém a agredir outra pessoa? Eu não consigo entender qual era a ira que pode ser provocada dentro do nosso coração a ponto de maltratar alguém, a ponto de quase matá-la,
A gente conhece a história de homens que agridem mulheres e que as mulheres ficam com a costela quebrada, com o braço quebrado. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver que a mesma ira que havia em Caim para matar Abel é a mesma ira que toma conta dessas pessoas? Talvez não a inveja, mas às vezes é o sentimento de querer se sobressair. Talvez é o sentimento de querer ser melhor, de impor alguma coisa, de viver para dizer, eu sou o superior. Caim era o filho primogênito. Ele não precisava competir contra isso. Mas ele queria impor, ele queria dizer, olha, eu sou o melhor. E quando ele mata Abel, então ele vai sofrer uma maldição. Ele é amaldiçoado. Deus o amaldiçoa porque ele derramou o sangue do seu irmão. E quando eu penso nessa história, ela me deixa um pouco constrangida e triste. Porque como alguém que se diz filho de Deus, agride alguém, tira a vida de outro ser humano. E deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, existem irmãos dentro da igreja que maltratam suas mulheres. E às vezes a gente não vê. Como eu disse, são homens normais. Homens que a gente às vezes diz ser um bom diácono, um bom ancião. São homens que para nós são bênção. Mas nas suas casas, eles tiram a paz e o sossego. E procurando alguns versos que corroborassem, que fizessem sentido e que nos trouxesse um pouco de alívio e que nos fizesse entender como deve ser um lar, eu encontrei lá em Deuteronômios 24, um verso que eu achei muito bonito. Em uma das leis do povo de Israel existia essa. E ela diz o seguinte, Deuteronômios 24, 5. O título aqui diz, Leis de caráter humanitário. E diz assim, homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. Olha que verso forte. O povo de Israel, quando alguém casava no primeiro ano, ele não podia ir à guerra, para não deixar a sua esposa viúva, no caso, né? Ele tinha 1 ano para fazer a sua esposa feliz. Deus, ele nos criou para ser feliz. Todas as leis que Deus institui, todas as coisas que Deus nos programou, tudo que ele fez foi para nos fazer feliz. E o povo de Israel tinha isso. Não é bonito de se pensar que Deus se preocupou com esse detalhe de recém-casados, que ele não fosse à guerra para que a esposa não ficasse viúva antes do primeiro ano, antes de poder aproveitar o seu companheiro? E o final do verso é o que mais me deixa encantada com essa regra. E falava, e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Ele devia fazê-la feliz. Ele devia preencher-lhe o coração. Ele devia tomá-la para que ela se sentisse amada, se sentisse feliz. Em continuidade também, existe outro verso. Lá em Provérbios 11, 17. Provérbios 11, 17. E diz assim, o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Não existe motivo nenhum, a não ser ao nosso pecado, a nossa violência humana, para que nós nos tornemos maus, para que nós possamos agredir. Ellen White, no livro O Lar Adventista, lá na página 343, ela escreve uma carta a uma mulher que sofria maus tratos no casamento. E Ellen White fala, olha, eu vou conversar com o seu marido. Mas ela conversa com o marido, ela conversa com ele, com o marido dessa mulher. E aí ela escreve uma carta para a mulher dizendo o seguinte, olha, eu conversei com o seu marido, não percebi nenhuma mudança nele. E sabe o que isso significa? Que você não precisa ficar com ele sendo maltratada e sendo judiada, porque Deus não te criou para isso. E eu quero ler, eu escrevi aqui, nas palavras dela, o que ela escreve ao final da carta para essa mulher. Está lá na página 343, é uma carta de 1907. E olha o que ela diz. O Senhor sabe sobre tua experiência. Tem ânimo no Senhor.
Ele não te deixará, nem te desamparará. Meu coração abre-se na mais terna simpatia para contigo. Desde aquela época as mulheres sofriam. E a gente fica se perguntando, se na Bíblia a mulher era tão amada, se Jesus, quando veio a essa terra, ele se compadeceu das mulheres, o que faz com que os homens se achem superiores a elas? Se achem maiores do que as mulheres. E sabe o que é? É porque nós temos o intuito dentro de nós. Nós temos a maldade dentro do nosso coração. E muitas vezes nós agimos como Caim, querendo ser soberanos sobre os outros. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. Talvez eu esteja falando para alguém que já sofreu isso, alguém que está tentando se libertar. E o último verso que eu quero ler nessa manhã para você, na verdade é o penúltimo, está lá em Eclesiastes 12, 14. Também é um verso muito forte, que vai nos dizer sobre as nossas responsabilidades e quais serão as consequências. Eclesiastes 12, 14. E diz o seguinte: porque Deus há de trazer a juízo sobre todas as coisas, sobre todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, quer sejam más. Muitas vezes essas coisas acontecem e a gente não vê. Muitas mulheres sofrem sozinhas. Mas eu quero dizer para você que Deus vai trazer justiça. E que Ele vai trazer à tona todas as coisas que acontecem. Sejam boas e sejam ruins. Espero que isso seja uma bênção para você. Espero que a sua vida possa ser cheia da parte boa. Porque se elas forem más, Deus vai trazer juízo também. Um dia Ele diz que vai nos voltar. E o mesmo Deus que disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, também disse que vai trazer justiça. E se nesse mundo você não entende tudo o que acontece, se às vezes você se pergunta por que uma criança é violentada, como nós vimos na mídia durante essa semana, porque uma mulher sofre, não é consequência de Deus, é consequência do pecado. Deus apenas está lá assistindo e permite, mas Deus vai trazer justiça um dia. E cabe a nós fazermos a nossa parte, para ajudar essas mulheres, essas crianças que sofrem. E também para agirmos semelhante a Jesus. Quando Ele esteve aqui na terra, em nenhum momento Ele maltratou uma mulher, Ele maltratou uma criança, Ele abandonou. Mas a todas Ele a escutou, Ele parou. Quando aquela mulher com fluxo de sangue toca as vestes de Jesus, Ele para falar com ela. Ela toca o seu manto e Ele sabe quem foi que tocou. Mas Ele pergunta para que ela se apresente. Deus está dizendo para você nessa manhã que você precisa fazer a sua parte como cristão, como filhos de Deus, como homens e mulheres que conhecem a verdade. Nós precisamos acalentar corações. Nós precisamos levar a esperança a essas pessoas. Levar a certeza de que Jesus vai voltar e de que a justiça dele, enfim, será feita. Mas enquanto isso não acontece, nós temos a missão e o dever de ajudar essas pessoas. E mais do que isso, de conscientizá-las também. De atender essas mulheres, de livrá-las de seus agressores, de estender a mão e de ajudá-las a ter uma vida feliz e se preparar para a eternidade. Que Deus possa tocar o seu coração. Eu sei que nós conhecemos pessoas que sofrem com isso. É difícil, né? É difícil entender, é difícil de aceitar, é difícil de conviver com isso. Mas um dia Jesus vai voltar e vai nos resgatar deste mundo. Um dia Deus vai nos transformar. E pela graça dele, eu espero que cada um de nós possamos estar lá, transformados. Mas enquanto ele não vem, que possamos fazer a nossa parte. Quero convidar